encontrou comigo na delegacia, depois com a minha sogra. Vamos ver quem eu vou pedir para ir lá encontrar com o pessoal do guincho. Eu não tinha condição de ir lá para buscar a moto. Ah, ficar no local? Acidente com vítima, não pode encostar em nada. Nossa senhora. Como que você lida com uma situação dessa? Não lida. Ninguém está preparado para lidar com isso. Ninguém nunca está preparado para lidar com isso. E eu vou te falar, é o que mais acontece. A gente acha que sempre vai acontecer com o vizinho e com a gente não, né? A gente estava vindo para cá hoje, eu falei, que sensação ruim me dá de ver esse monte de moto passando. Pensar quantas pessoas estão morrendo às vezes agora. É. E quantas mulheres estão perdendo o marido, o parceiro, o pai. Quantas crianças estão perdendo o pai. Quantas mães estão perdendo um filho. E essa dor? Quem está preparado para lidar com essa dor? Ninguém tá. Ninguém. Porque a gente não tem coragem de falar sobre isso. A gente não tem coragem de falar com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Mas é que parece até um pouco frio, né? Se a gente fala. Você Mas falaria? Você acha que você faria isso diferente? a gente falava sempre em tom de brincadeira. A gente nunca levou isso a sério. Mas é como você falou, é a única certeza que a gente tem na vida. É que um dia isso vai acontecer. Mas é que ai, não dá pra ficar pensando toda hora também, né? Senão a gente não. Toda hora não, mas às vezes é importante ter conversas difíceis. Às vezes, para a gente não ser atropelado, a gente precisa ter conversas difíceis. Inclusive, no nosso relacionamento, muitas vezes a gente precisou ter conversas difíceis. Que quase deu ruim mesmo. Tanto que a gente separou, a gente voltou. Porque a gente muitas vezes evitava conversas difíceis. A gente ia deixando. Ah, vai para debaixo do tapete aqui. Ah, me irritou ali, mas deixa pra lá. Você vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. E aí você tá fazendo coisas, às vezes, que você nem sabe que você tá machucando o outro. É. Você Mas o não problema faz só existe ideia. quando ele é falado, né? Também tem isso. Exatamente. É. Com certeza. Você, Ninguém você, tem bola de cristal, né? é. O que que você tira, assim, em relação a até relacionamento mesmo, de aprendizado, assim? O que que você faria diferente? Acho que também é uma tortura ficar pensando o que faria, né? Enfim. Mas o que você aprendeu que não pretende repetir, que enxerga de outro jeito em relação a relacionamento mesmo? Eu acho que não seria nem o faria diferente, né? Mas pretendo fazer diferente a Pretende, partir de sim. agora, né? Não, é como eu falei, acho que não é só falando de relacionamento entre marido e mulher, mas também relacionamento mãe e filha, pai e filho, com mãe, com pai. A gente precisa ter essas conversas, sabe? Muitas conversas que a gente evita, depois lá na frente, a gente não vai mais conseguir ter. Porque chega num nível, às vezes, de desgaste tão grande que depois você não consegue ter mais. Então, eu acho que assim, surgiu uma situação, tem que ser falado. É chato às vezes, mas a gente tem que aprender a, a lidar com situações difíceis, mas com leveza, com gentileza, com respeito, Respeito. né? É o que a gente não sabe, o que a gente não aprendeu a fazer. A gente aprendeu o quê? A fugir dessas situações e atropelar. Não, porque eu tenho que trabalhar. Então aconteceu isso, mas amanhã eu tenho que estar ótima para trabalhar, né? É. E, e não pode ser. A gente não pode fazer isso com a gente. Não é ser gentil com a gente, não é se cuidar. Isso não é se cuidar. Isso é fazer mal, é se machucar. E aí depois, como que a gente faz para curar essas feridas que estão lá abertas, ó? Também precisa de tempo. Tempo é o que acho que hoje tempo é o que eu mais queria poder ter. Como eu queria poder voltar no tempo e ter feito muita coisa diferente.
Mas eu Mas, posso começar a fazer diferente agora. nunca é tarde. Que bom, assim, eu fico, acho que um pouco mais aliviada de ver você passando por um momento tão difícil e ainda assim, porque, né, com esperança, com essa sede, sabe, de vida mesmo. Porque não é fácil, gente, que isso? Acho que ninguém consegue, ninguém pensa nessa situação, porque ninguém consegue se imaginar nisso, né? A gente quer realmente fugir, porque dói. Então, ver você conseguindo ressignificar tudo isso de uma maneira muito bonita Obrigada. é admirável mesmo, porque Eu acho que todo mundo é capaz, quando a gente está disposto, sim, né? E a gente quer. É difícil? É. Eu tenho muitos padrões de comportamento, muitos bloqueios e muitas coisas que eu preciso trabalhar e melhorar ainda. Mas eu sei de uma coisa, que eu quero mudar. E que eu acredito que eu posso com e que eu certeza. consigo. Eu falava muito para ele também. A gente tinha um cartãozinho com um papelzinho que eu escrevi para ele e um para mim, para quando a gente participou do Power Couple, para quando a gente ia para a prova, a gente tinha uma santinha e tinha um papelzinho que eu tinha escrito: eu quero, eu posso e eu consigo. E quando ele foi para Portugal, ele trouxe um tercinho também lá de Fátima. Então a gente tinha cada um na sua mochila. Então sempre que a gente ia para a prova, tanto das mulheres quanto dos homens e de casal, a gente tinha sempre no bolso ou em algum lugar que a gente pudesse guardar. Eu colocava aqueles tops de ginástica, né, para ficar. Tinha aqueles espacinhos, aqueles bolsinhos para colocar gel, sabe? Uhum. Carbogel, essas coisas. Eu botava ele ali dentro para estar sempre ali com a gente. E eu encontrei isso na carteira dele quando me entregaram os óculos e a carteira dele e o celular. E aí isso eu deixo agora na minha bolsa sempre, para não esquecer, para não esquecer que eu posso tudo que eu quiser. E que você vai conseguir. Maravilhosa. Ai, gente, muito obrigada por ter vindo. Assim, eu tô Que isso. lisonjeada de você ter vindo. Não posso falar muito porque vocês me conhecem. Inclusive, o Ag, tem as perguntas aí que as pessoas mandaram umas perguntinhas pra você. Eu não. Gente, é muito difícil. Vai mandar? Mas Nem assim. eu sei como é que eu tô conseguindo ficar plena assim aqui. Eu não sei como é que eu não tô chorando. Lauro sabe. Às vezes eu ligo, falo, você tá aí? Arruma um horário para mim. Eu vou lá, eu choro, às vezes, de urrar. Você é médico? Não. Mas, De- mas, hã? Depois eu te explico um pouco mais, mas Mas você tá tendo acompanhamento. ele é um profissional Mas você tá que tendo tá me acompanhamento médico. ajudando também, Ah, tá. também. Mas eu vou te dizer que o trabalho dele vai além de muito médico. Que legal. É um trabalho muito lindo. Eu, eu acho que a gente precisava de mais pessoas assim no mundo. Pessoas do bem, pessoas que estão dispostas a ajudar e a contribuir com a humanidade, com o mundo, com as pessoas, com como a gente tá se perdendo. Tá. A gente está se perdendo e são poucas as pessoas que querem dedicar tempo, que é o que a gente tem de mais valioso e de mais precioso, para ajudar. E ele tem sido essa pessoa. Eu agradeço muito ao meu marido por ter me apresentado e colocado ele na nossa vida. E a Deus, obviamente, em primeiro Porque lugar, Deus por ter sabe, feito né? esse encontro acontecer. Que bom que ainda existem pessoas assim, que são colo, né? Ó, mandaram pra você aqui algumas perguntinhas. Uma frase que te marcou nesse momento e te motiva todos os dias. Eu É. posso, eu quero e eu consigo. Que tipo de música você anda escutando pra te ajudar nos momentos de fraqueza? Eu tenho buscado muito as músicas que eu cantava no karaokê quando eu era criança. E uma curiosidade, inclusive, que
Volto a dizer e eu vou repetir, que eu não acredito em coincidências. Um dia a gente estava fazendo um jantar na casa da minha sogra e eu estava testando um aplicativo que uma colega cantora também tinha me indicado. Falou: olha, eu gravo os meus vídeos, primeiro o áudio separado nesse aplicativo, baixo um instrumental lá, gravo a voz, tudo separado, e depois eu faço o vídeo. E eu estava testando, enquanto isso, meu marido que falava baixo, só que não, falava bem alto, estava vazando, e eu lembro que eu gritava: mãe, fala mais baixo! E a Antonella, e ele brincando com a Antonella rindo e gritando. E aí, esses dias eu estava fuçando lá para ver o que eu tinha para apagar no meu celular e encontrei essa música começada, meio picotada, alguns trechos, alguns pedaços. E resolvi jogar no Google para ver o que dizia a letra dessa música. E se eu lembrasse dessa letra agora para te falar exatamente o que fala, eu acho que eu não ia conseguir nem falar a letra dela para você, porque eu ia cair aos prantos aqui. Mas ela basicamente fala sobre uma casinha. Fala sobre um tapete azul, que é justamente a cor que eu dizia que eram os olhos dele. Tinha uma música, inclusive, que eu cantava para ele, que eu falava que era a música dele. E parece que foi uma resposta e um sinal de que era para eu continuar mesmo com a casa e para não desistir da casa, que aquilo ali era o meu sonho de criança, o sonho dele e o nosso sonho, o sonho da nossa família. Então eu tenho buscado muito essas músicas que me tocavam realmente assim lá no fundo, porque elas têm me trazido mensagens assim que parece mentira até, já de arrepiar. Outro dia eu estava conversando com meu avô, que mora, com meu avô não, com meu tio, que mora no Japão ainda, e comentei com ele, falei: ah, tio, me ajuda a lembrar algumas músicas que eram bem famosas lá nos 80, 90, época que eu cantava em karaokê, me dá algumas ideias de músicas que a minha Batian e meu Ditian gostavam, que eu queria fazer alguma coisa em homenagem a eles também. Isso antes do acidente, era dia 4 de setembro. E aí eu falei: ah, tinha uma música que eu gostava muito, Aitai. Ele falou: ah, essa música é muito linda mesmo, mas ela é muito triste. Eu: ah, mas por que ela é muito triste? Tá tudo bem, eu gosto de cantar músicas tristes para acalentar o coração das pessoas. A minha voz é uma voz que virou meio que uma. Eu lembro que na época do Ruge, o Rick falava que a minha voz era para as baladas, para as músicas românticas mesmo.